Eu pedi demissão do meu trabalho por conta da endometriose e eu vou explicar tudo nesse vídeo, o que essa danada dessa doença já fez na minha vida. Talvez você também já tenha passado por isso. Relacionamentos perdidos, muitas vezes a autoestima também é mandada embora. É uma doença que, infelizmente, ela atrapalha muito os nossos sonhos. E eu quero mostrar para você como você também pode olhar de uma maneira diferente e se tornar uma mulher mais forte, mesmo tendo endometriose. Então fique comigo. Nós sabemos que a endometriose é uma doença crônica e inflamatória e que ela traz muita dor. A fadiga, o cansaço, dor de cabeça, enxaqueca crônica, o corpo em si, em geral. Então a gente já entende que essa doença traz dor, mas muitas coisas as pessoas não enxergam, que é essa dor emocional, que é essa dor que muitas vezes é escondida. Mulheres que estão correndo atrás do diagnóstico, que ainda não têm certeza se tem, mas que vivem essas dores porque os médicos ainda não entenderam muito bem a profundidade dessa doença e o que ela traz de malefícios na nossa vida profissional. Trabalhei numa empresa, numa escola particular e eu gostava muito da minha profissão, gostava de dar aulas, gostava dos alunos, gostava dessa rotina. Era uma rotina bem cansativa, eu sempre fui de me dedicar muito, de trabalhar muito, de querer resultados na empresa. Então, em um dado momento, eu não estava mais conseguindo performar muito bem, porque as dores se tornaram mais intensas. E eu confesso pra você que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu sentia as dores, eu parava e ficava pensando, mas o que é isso? Por que eu tô sentindo essas dores? Já sentia dores no período menstrual, já era normal sentir essas dores, que já eram incapacitantes. Sentia muita dor na perna, eu sentia uma dor assim, em uma perna só, que vinha pras costas, e isso foi me preocupando. Fora isso também, eu comecei a sentir muitas fisgadas lá no reto, essas famosas fisgadas, só que fora do período menstrual. Então era algo que já começou a me dar um alerta. E mesmo assim, eu continuei dando aula, continuei trabalhando no corre-corre, morava em São Paulo, então aquela correria doida. Intensidade total aquela vida, não tinha tempo para me alimentar bem, eu comprava marmitex e muitas vezes também eu comia lanches e esses lanches eram maléficos para mim. Então aconteceu em um dia que eu travei no meu trabalho, eu não consegui mais dar aula, foi uma dor insuportável, fui parar no pronto-socorro. Chegando lá, fizeram uma tomografia, me colocaram na cadeira de rodas, tomei medicação na veia, levei materiais escolares para corrigir no hospital, porque eu era assim, muito bitolada com o trabalho. O médico me chamou e falou assim, ó, você tem algo aqui no teu ovário e a gente precisa investigar. Tanto que eu queria dar conta de tudo, eu queria ter o controle de tudo, eu queria ser forte o tempo todo, eu estava muito mal. Continuei o processo de investigar que tipo de cisto que era que estava no meu ovário e por muito tempo eu também negligenciei a minha saúde. Até que chegou um momento que eu falei assim, não dá mais. Ou eu trabalho ou eu cuido da minha saúde, porque desse jeito não dá mais. Eu estava sentindo dores fora do normal, fora do período menstrual, e isso pra mim estava me preocupando muito, porque eu não queria ter uma surpresa de descobrir que eu tenho um problema muito sério de saúde e que não tem mais solução. Esse foi o meu medo, e eu assinei a minha carta de demissão. Eu lembro que eu chorei muito, porque não era algo que eu queria. Eu não queria pedir demissão, eu queria continuar trabalhando, mas as dores eram tão intensas que não dava mais pra continuar. Não dava mais pra insistir em continuar. Meu corpo tava dando sinais de que ele tava pedindo socorro. Foi nesse momento que eu parei de trabalhar na empresa e eu comecei a cuidar da minha saúde. Eu comecei a ir no médico com mais frequência, os médicos falando que realmente não tinha nada, e eu, não, mas eu tenho alguma coisa. Eu fui taxada como doida por esse tempo. Os médicos começaram a falar que era bobeira, eu comecei a me sentir rejeitada pelos médicos, a minha vida profissional não tava legal, a vida familiar não tava legal, meu relacionamento não tava legal. Eu comecei a me achar boba, comecei a me achar inferior, eu comecei a me achar muito ruim no que eu fazia.
Então, eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais planos, eu me sentia fadigada, eu me sentia muito cansada, eu começava a me cobrar muito. Mas quando eu tinha 20 anos, eu era muito ativa, eu vendia coisas, eu era muito ativa no trabalho, eu conseguia trazer resultados. E hoje já me pego mais cansada, mas em momentos que vem a menstruação, eu preciso ficar 2, 3 dias de cama. Então, as dores foram se intensificando com o tempo, entende? Foram me limitando com o tempo. E a frustração começou a vir também junto. Porque é muito frustrante você querer fazer as coisas e você não ter disposição e nem ânimo para fazer. A endometriose, ela suga você. Fora as dores no corpo, essa fadiga, esse cansaço crônico, essa dor de cabeça. Quando eu pego algo para fazer o dia todo, uma coisa que antes eu fazia e eu não cansava, eu não sentia dor de cabeça, hoje já não tenho mais essa facilidade de fazer e estar bem no final do dia. Quando eu pego as coisas para fazer, eu vou fazendo aos empurrões e cansada, que quando chega no final do dia eu tô com uma enxaqueca insuportável, que eu não consigo levantar a minha cabeça, porque eu atingi o meu limite e eu não respeitei esse limite. Eu fui além. Então, o meu corpo, ele é diferente do corpo de uma outra mulher. E eu tive que lidar com isso, lidar com a ideia de que eu precisava me cuidar, de que o meu corpo estava pedindo socorro para mim. Você, mulher, se acha inferior porque você se compara muito com outras mulheres que têm uma vida, uma rotina super ativa, mas que você não consegue ter. Você precisa encaixar atividade física na sua rotina, você precisa encaixar uma boa alimentação na sua rotina, você precisa entender que algumas coisas você não pode absorver, porque senão você vai ficar estressada e aquele estresse vai te inflamar. Então, assim, ficou sem atividade física, vai ficar inflamada. Ficou sem se alimentar bem, vai ficar inflamada. Ficou passando estresse, você vai ficar inflamada. Então, entendendo tudo isso, a gente tem que gerenciar tudo, a gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental, que é muito importante. Às vezes a gente tem esse medo do abandono, esse medo da rejeição, porque dentro da empresa tinha os resultados e eram muito visíveis. Então, as pessoas elogiavam, as pessoas aceitavam, as pessoas falavam. É muito difícil lidar com isso porque a gente olha com um olhar de inferioridade mesmo. E a nossa autoestima, ela vai despencando, porque infelizmente nós somos valorizados pelos resultados que nós damos, pelos resultados que nós oferecemos. Quando se tem endometriose, muitas vezes o corpo tá tão cansado, você não consegue entregar mais ali, e as pessoas que não entendem isso, elas vão te julgar, elas vão te criticar. Se tem uma palavra que eu mais falei sobre endometriose, é a frustração de você não comparecer em eventos sociais, no aniversário de algum amigo, de algum parente, não comparecer em um almoço especial, muitas vezes não comparecer à igreja, está no seu momento crítico de dor. E tudo isso a endometriose faz, ela te suga, ela tira a tua energia social. O que eu quero falar pra você, pra finalizar esse vídeo, é que você não está sozinha. E você precisa se olhar com um olhar de amor. Por que que você tá se cobrando tanto, se a tua doença é tão séria assim? A tua doença não é para ser uma muleta para você. É sim para você ter esperança de que um dia tudo isso vai mudar. É para você ter força para mudar muitas vezes um pouco da sua realidade. Mas entenda uma coisa, faça 1% por você todos os dias. Pare de olhar o externo, de que o que as pessoas estão pensando de mim. E comece a olhar para você. Pare de querer absorver, de ter controle de tudo, de dar conta de tudo. Você não precisa ser perfeito o tempo todo. Você não precisa receber elogios o tempo todo, porque isso não define quem você é. Você é muito mais que o seu emprego, você é muito mais que a sua profissão. Olhe para você, minha amiga, você vai começar a se amar mais, a se olhar de uma maneira diferente. E é isso. Que Deus te abençoe muito nessa jornada e nós estamos juntas aqui. Um beijo, deixa seu like aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga que também tem suspeita de endometriose, que também está passando por esse momento muito crítico da vida dela. Então, compartilhe conhecimento, compartilhe amor, porque é isso que nós precisamos.